Bom dia, passando aqui para deixar uma palavrinha para o nosso coração nesse dia de hoje, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui fala de uma guerra que estava tendo entre Israel e os sírios, e eles invadiram a cidade de Israel, só que Deus revelou para Eliseu aonde eles estavam. Aí Eliseu falou para o rei de Israel, não passe por tal lugar assim, que eles vão estar lá esperando. Aí depois, passado disso, o rei da Síria falou assim, deve ter algum espia no meio de nós aqui que deve estar falando para o profeta Eliseu. Aí ele falou, não, lá na câmara onde ele dorme, ele escuta tudo o que o senhor fala aí. Tá vendo como esse nosso Deus é maravilhoso, né? Continuando a história, o moço servo de Eliseu acordou cedo e aí ele viu que a cidade estava cercada pelo inimigo, cheio de carros, de cavaleiros. E ele falou, meu senhor, o que faremos agora? Eliseu falou assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, Aí Eliseu pediu ao Senhor, orou ao Senhor e o Senhor respondeu, na oração e abriu a visão espiritual do moço, do servo de Eliseu. E aí ele viu que tinha muitos cavalos de fogo, carruagem de fogo, tudo ali para guerrear em favor de Eliseu e da cidade de Israel. Aí ele falou, peço que ferem, Eliseu orou, peço que ferem o inimigo de cegueira espiritual. Ele feriu, e ganhou a guerra. E aí o rei pediu para poder matar eles, E Eliseu falou, não vamos matar, vamos dar comida para eles. Aqui no versículo 19 do capítulo 6 de 2 Reis, fala assim, então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me e guiar-vos ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre estes olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, aí disse Eliseu, fere-os, quer dizer, mata-os, Só que Eliseu disse, não os ferirás. Vamos tomar eles como prisioneiros, vamos dar pão e água para eles. Depois vamos despedir, mandar eles ir ter com o rei deles, com o senhor deles. E aí, tá vendo? Ainda tratou bem o inimigo. Tá vendo com que a gente tem que agir? Nós temos que agir assim, dar pão e água para o nosso inimigo. Então, nessa história, o que nós aprendemos, Que nós temos que ter a certeza que quem está conosco é maior do que o exército do inimigo. Independente de qualquer área que você está passando, qualquer situação, o nosso Deus é maior que qualquer coisa que você esteja passando nessa vida. Então, tenha essa certeza, essa convicção. E se for uma pessoa que está te maltratando, te perseguindo, não trate mal. Dá pão e água, tá bem? E depois despede. E ele vai embora em paz. Isso quer dizer, dá alimento. Ore pela vida da pessoa. Ore. Fale de Jesus. Pão é a palavra do Senhor. Água é o Espírito Santo que vai tocar no coração dessa pessoa, vai limpar ela. Porque nós somos chamados para dar bons testemunhos e amar o nosso próximo. Amém? Ganhar almas para o Senhor, que é o mais importante. Então, nós não temos que fazer o mal. Deixa que Deus peleja a nossa causa. Amém? Fica com essa palavra. Grave bem esse versículo. Maior é o que está em nós do que o que está no seu inimigo. Maior quem peleja por nós do que quem peleja contra nós. Versículo 16 do capítulo 6 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Maior é quem está conosco do que quem está no mundo, do que está no mundo, querendo nos prejudicar. Com Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Não há nada impossível. Ainda que pareça tarde, aconteceu o milagre, mas Deus vai fazer com que aconteça se você manter sua fé, manter crendo, perseverante, orando, jejuando, pagando preço. Deus vai honrar a sua fé, não desista. Começa a semana, Deus, maior que está comigo do que o que está no mundo, maior que está comigo do que o que está no mundo.